Olá, muito boa tarde. Na próxima sexta-feira começa o Congresso Nacional da Associação Católica de Empresários e Gestores, com o tema Uma Realidade que nos Transforma. Está hoje connosco João Pedro Tavares, que preside a esta associação. Vamos conversar sobre este tema, mas antes olhamos ainda à atualidade religiosa. O Mundo Visto de Fátima, uma jornada de comunicação no centenário do Jornal do Santuário. A revolução digital não pode e não deve meter medo. O prefeito do Dicastério para a Comunicação da Santa Sé esteve na Cova da Iria para assinalar o centenário do jornal Voz da Fátima. Ali deixou uma certeza para lá da tecnologia. A comunicação funda-se, na verdade, de uma relação. Nel nostro tempo noi abbiamo dei talenti grandissimi che sono quelli dell'età digitale. Sono dei talenti, come tutti i talenti possono essere sprecati, possono essere usati male, sperperati o possono essere usati bene. Sta a noi usarli bene, ma senza perdere di vista che l'essenza della comunicazione è la costruzione di una relazione vera. Lì è il segreto della comunicazione. La comunicazione cristiana ha questo di grande, che nasce dalla verità di un incontro con Dio e che può essere condiviso e che attraverso la lettura dei fatti che viene da questo incontro con Dio offre una soluzione alle difficoltà del nostro tempo. Condividiamola in tutti i modi che possiamo, chiediamo ai giovani di condividerla, non illudiamoci che sia un messaggio per gli anziani, aiutiamo gli anziani a parlare ai giovani e parliamo tutti insieme nel condividere la verità di un incontro. As sombras da guerra e os seus desafios para o jornalismo também estiveram presentes na reflexão do responsável do Vaticano. La verità che noi cerchiamo c'è che la pace è possibile. Non dobbiamo rassegnarci all'idea che la pace sia impossibile. Credo che questo sia quello che ci chiede con forza Papa Francesco, ma che ci hanno chiesto prima di lui i papi che lo hanno preceduto. A jornada sobre o tema O Mundo Visto de Fátima aconteceu no centenário da mais antiga publicação regular do santuário. Comunicar é uma preocupação constante que desde muito cedo levou a instituição a criar meios próprios. O centenário da Voz da Fátima dá-nos esse horizonte, que é o horizonte de ajudar-nos a perceber como se transformou e como foi crescendo o fenómeno Fátima, mas a partir de Fátima é um ponto de observação privilegiado para ver aquilo que foi a evolução da Igreja Portuguesa, aquilo que foi também a evolução do mundo e uma série de causas, obviamente aquelas que estavam particularmente ligadas a Fátima. É claro que celebrar um centenário responsabiliza também. Porquê? Porque se nós temos na Voz da Fátima um ponto de observação especialmente importante que nos ajuda a refazer toda esta história, diz-nos também que nós temos de procurar continuar a ser fiéis a essa mesma missão que foi cumprida desta forma e temos de perceber hoje de que modo é que nós continuamos a poder continuar a levar esta leitura da Igreja e do mundo a partir de Fátima com os meios de que hoje dispomos. A jornada incluiu a antestreia da reportagem Páginas de Fátima pelo jornalista Joaquim Franco, uma viagem que atravessa os 100 anos da Voz da Fátima, lendo as principais temáticas que ocuparam a atenção dos responsáveis pela linha editorial desta publicação. Contamos a história de um século através de temas específicos que reencontramos nestas páginas e nos permitem também verificar como há uma leitura do mundo através do olhar de Fátima e Fátima também acaba por se ajustar ao próprio mundo que está em permanente mudança. Os vários intervenientes dão conta precisamente desses momentos de alguma, digamos, tensão, ou seja, da forma como, obviamente, a narrativa oficial também teve de se sintonizar com o tempo que estava a viver. E também o tempo que estava a viver acabou por ser interpretado através dos protagonistas de Fátima. Não há leituras inocentes da história. Há leituras que se fazem por aquilo que são, mas que também daquilo que a gente entende e que a gente é capaz de perceber da história. Porque só assim a história também tem sentido, senão não nos diz nada. Durante os trabalhos foi apresentado um estudo comparado da Voz da Fátima, onde se desenhou o perfil do leitor da publicação. Mais de uma centena de pessoas participaram nesta jornada, presencialmente e por via digital.
Todos estão implicados na catequese e ninguém deve ficar de fora. Linhas de força do Encontro Nacional de Catequese que decorreu em Vila Real. É o espírito da sinodalidade que inspira o novo Diretório da Catequese, que aposta numa formação cristã, onde todos devem assumir a sua função. O primeiro e grande desafio que a sinodalidade provoca à catequese é precisamente este de uma catequese que tem a comunidade cristã como primeiro sujeito da catequese, não a catequese como uma relação entre o catequista e o catequizando, e quando muito envolve os pais, mas a capacidade de envolver a todos e de integrar a catequese nesse sentido de pertença para a comunidade. Mas, simultaneamente, é necessário trabalhar para uma cultura de comunhão e de corresponsabilidade. O déficit de sinodalidade que de algum modo assistimos na Igreja é um déficit de fraternidade. E o construir uma igreja de comunhão e fraternidade implica uma construção da igreja onde aqueles que no seu processo de formação cristã se sentem já parte integrante da igreja e que aprendem não apenas pela transmissão de conteúdos que lhes são oferecidos, mas que vai criando já esse sentido de pertença à igreja e de pertença à comunidade e que os faz sentir também protagonistas corresponsáveis dessa que é a missão da igreja. Uma análise que marcou o 59º Encontro Nacional de Catequese, que se realizou em Vila Real, com a atenção centrada no novo itinerário de iniciação à vida cristã, com as famílias, as crianças e os adolescentes. A aposta dos responsáveis nesta área pastoral aponta para o que definem como uma pastoral de processos. Vamos afastando aquela ideia que a catequese é para fazer a primeira comunhão, longe disso, ou para receber o crisma e depois acabou. Não é? Há todo um processo formativo no qual a celebração dos sacramentos será um ponto alto, mas trata-se de um processo espiritual, um processo de fé, um processo de descoberta e integração na comunidade cristã que acontece ao longo da vida, com as crianças e com os catequistas e com as famílias. Portanto, a catequese e a formação é de todos os tempos e todas as idades. Atendendo à especificidade de cada faixa etária, trabalha-se no maior envolvimento dos jovens no seu processo de crescimento e compreensão da fé. Nós hoje em dia ainda andamos assim muito agarrados a uma forma de igreja e uma forma de cristianismo que procura muito o confronto e a defesa da fé, né? Uma certa apologética que quer dar resposta a tudo. Eu creio que a maneira de nós nos metermos com os jovens é escutá-los, primeiro aproximarmos deles, não é? Depois escutar quais é que são os seus anseios, os seus problemas, os seus sofrimentos, não é? E depois saber adequar o querigma, o anúncio fundamental de que Jesus Cristo é entregue por nós, por Deus, na cruz, não é? Para nos salvar, a maneira como é que nós podemos falar de Jesus e apresentar a pessoa de Jesus àquele jovem concreto que tem a sua história de vida, que está numa certa situação de vida. Mas o itinerário catequético e de aprofundamento da fé deve estar aberto a outras contribuições e projetos. Não é apenas aumentar, digamos, o volume do convite para a catequese, mas se calhar como igreja estamos a precisar de ter outras presenças também com as crianças. Se calhar passa pelo mundo da comunicação, passa pela mediação das famílias ou de algumas pessoas das famílias, mas se calhar pede muita inventiva. Acho que não é hoje possível simplesmente fazer melhor aquilo que estávamos a fazer ontem, anteontem, há 10 e há 50 anos. Talvez seja mesmo necessário fazer outras coisas, encontrar outros lugares de encontro, não para fazer nesses novos lugares aquilo que estamos a fazer habitualmente na catequese, para fazer outras coisas. Atenção, e essas coisas não são à margem do Evangelho. Somos desafiados por várias frentes, não é? Pela realidade, que de facto urge cuidar melhor da catequese. Temos ouvido muitas vozes, inclusive os nossos bispos, nos documentos que têm publicado, que a catequese precisa de ser desescolarizada, que é uma palavra que aparece muitas vezes. Portanto, precisamos de ter uma catequese muito mais de iniciação cristã, de uma catequese catecumenal, uma catequese de encontro com Jesus Cristo, que aparece muitas vezes num encontro que leva à comunhão, à intimidade, à comunhão e ao formar comunidade e ao ser igreja.
As novas linhas do Diretório da Catequese terão desenvolvimento após a visita do Papa por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, quando se espera haver já material renovado para a catequese dos adolescentes. Neste momento, a nossa preocupação, a nível da Comissão Episcopal e da Conferência Episcopal, é tentarmos atualizar, renovar o itinerário de iniciação à vida cristã que diz respeito aos destinatários, crianças, adolescentes. E depois também queremos renovar os materiais de formação de catequistas. E é neste conjunto que as famílias têm um papel fundamental. A família não pode ser dissociada da catequese dos filhos, e os filhos têm de também ajudar os pais a fazerem também eles novas sínteses de fé. E é isso que nós estamos interessados em fazer. O responsável pelo setor da catequese considera que esta não é apenas uma questão para crianças, adolescentes, jovens ou adultos, envolve a comunidade cristã, as famílias e os catequistas. Agência.eclésia.pt é o portal informativo onde encontra todos estes temas. Agora o nosso destaque para o 7º Congresso Nacional da Associação Católica de Empresários e Gestores, que tem por tema uma realidade que transforma, contributos para o futuro de Portugal à luz da economia de Francisco. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar aqui no programa Eclésia. Estamos a poucos dias, é já no dia 6 e 7 de maio, é este congresso, e é sempre a ocasião para, ao fim e ao cabo, a refletir e apresentar aos associados e àqueles que participarem as linhas de força também que vêm trabalhando nos últimos tempos na ASES. Este é o 7º Congresso e é uma forma de celebrarmos os 70 anos da ASES. A missão da ASES é inspirar os líderes empresariais a viver o amor e a verdade como critérios de gestão. Parece variáveis não económicas que são trazidas para a equação, mas que tornam tudo mais pleno. E com isso, transformar as empresas e influenciar a sociedade. E queremos, é algo que tem sido mantido ao longo destes 70 anos, é uma cola que dá sentido para lá de estarmos em guerra ou em paz, em crescimento ou em crise. Perante os múltiplos desafios do dia-a-dia, esta é uma realidade que está fundacional, está por detrás de tudo aquilo que é a nossa espiritualidade cristã, obviamente, mas está por detrás daquilo que nós somos enquanto pessoas num contexto profissional. E esta é a realidade mais importante, é dar esta unidade de vida, perceber que nós não somos uma realidade ao fim de semana ou na família absolutamente distinta daquela que somos no mundo do trabalho. O mundo da empresa é marcado pela competitividade, pela competência, pela necessidade de boa liderança. Como é que se compagina, ao fim e ao cabo, estes valores, que são valores muito na linha de Evangelho também, como é que se conjugam com critérios de boa administração e de eficácia no mercado, ao fim e ao cabo? Nós temos que ser... A maior de todas as eficácias é precisamente no cumprimento da missão, sobretudo aí. Um dos erros que cometemos no passado foi considerar que era incompatível e que estávamos perante realidades distintas e tínhamos que conviver com estas realidades distintas e atuar de forma absolutamente distinta. Hoje em dia, e vamos ter no Congresso várias pessoas da Academia presentes, hoje em dia começa-se a falar o que é uma empresa Fratelli Tutti e o que é que isto significa. O que é a economia de Francisco e como é que ela desafia os jovens e como é que ela traz novas realidades. É como se tivéssemos que passar de um paradigma para um paradoxo, para uma realidade que à partida não é compaginável, que não é compatível, mas que se torna compatível. Portanto, as pessoas deixam de decidir entre carreira ou família e passam a tentar compaginar carreira e família. Padre, o Papa Francisco deu uma ajuda também nesse sentido, com esta economia, esta proposta de modelo económico que ele tem lançado ultimamente, a partir da Fratelli Tutti também.
Sim, o Papa Francisco, a economia de Francisco é baseada e inspirada em São Francisco de Assis. E, portanto, o próprio Papa traz aqui um desafio, e cá está, estava a falar dos 70 anos da SES, mas o Papa traz um santo do século XII, e como é que um santo do século XII, que foi o primeiro a falar da ecologia integral, e a ecologia integral não é apenas ambiente, não é apenas verde, é algo que tem que englobar a pessoa e a todas as suas realidades, e foi este santo que o Papa trouxe como inspiração para o seu pontificado e agora para desafiar os jovens à volta de temas de economia. Mas são temas de economia, são temas sociais, são temas de governo, são temas de ambiente, da casa comum. Portanto, o Papa traz esta economia social e esta visão social da economia, e que está plasmada em muitas das suas encíclicas, inclusive na própria Fratelli Tutti. Repare que estes documentos são documentos que nós debatemos na ASEG em contexto profissional, em reuniões com líderes empresariais. Nós temos há cerca de 12 anos formado uma realidade que são os grupos Cristo na Empresa. Como ser Cristo na Empresa? A que é que um líder empresarial está chamado? É isto mesmo, católico, cristão, e que quer viver a integralidade da sua vida e a sua fé e a sua espiritualidade no seu contexto profissional e de trabalho, onde vamos estar 2/3 da nossa vida. E, portanto, nós não podemos quebrar a nossa vida às fatias e separá-la. Ela tem que ser absolutamente convergente. E, portanto, nós trazemos estes temas e confrontamos com a realidade empresarial e confrontamos com documentos de consultoras ou de academias ou o que for, e pomos tudo em conjunto e analisamos e debatemos quais são os desafios que estão por detrás. Vivemos numa época em que, de ano para ano, assistimos a cada vez maiores assimetrias com a concentração de riqueza ou a distribuição de riqueza a não acontecer de forma mais justa, aparentemente. Há esses célebres números da Oxfam que vai divulgando. É um desafio também para os empresários e gestores católicos olharem para estes números e fazerem um percurso também com os colaboradores da empresa, no sentido também de uma motivação mútua e de apostar nesta distribuição. Sem dúvida. Várias realidades que estão por detrás. Um dos fatores mais inspiradores que temos é a doutrina social da Igreja. Mas porque queremos falar para todos e queremos usar uma linguagem acessível, chamamos-lhe economia do bem comum. Repare que quando eu falo na economia do bem comum e falo em bem comum, o que é que isso significa? Significa desde logo que à partida eu estou disposto a ter menos para que outros possam ter mais. Porque reconheço um bem no valor global e no valor de todos. Esta é uma realidade. A segunda é a defesa da casa comum, e o Papa introduziu este tema na Laudato Si, esta casa comum que é de todos e que todos temos que ter acesso a ela de uma forma tão equitativa quanto possível. O terceiro é a defesa da dignidade das pessoas, em todas as suas circunstâncias. Repara que nós não podemos substituir tecnologia e fazer a substituição total das pessoas pela tecnologia. Como é que as coisas vão conviver? Como é que a ética se vai comportar aqui? Como é que eu vou defender a dignidade das pessoas? E, portanto, nós, líderes empresários católicos, consideramos que a pessoa está no centro das organizações e que vai continuar no centro das organizações. E depois, como é que funciona a solidariedade e a subsidiariedade? Eu vou-lhe dizer o seguinte: o nosso maior competidor no mercado somos nós mesmos. Somos nós mesmos nas nossas limitações, nas nossas visões enviesadas, nos nossos egoísmos, nos nossos receios, no nosso não querer inovar ou não querer arriscar em novos modelos, em novas formas de trabalhar, comportar-nos estritamente como profissionais e não como pessoas, em toda a sua amplitude e em tudo o que isso significa. Temos que ser líderes que servem, que estão próximos das pessoas, que cuidam delas. Este é outro tema que o Papa traz. É contribuirmos para uma sociedade do cuidado. Falamos muito dos cuidadores, mas os cuidadores também não estão ausentes das empresas. A empresa não tem como finalidade o lucro, apenas e só. Tem que ir muito para além disso. É esse o nosso propósito.
Já não temos muito tempo, mas eu pergunto, a SES vai estando presente nas dioceses e tem essa preocupação de estar presente em cada vez mais dioceses do nosso país. Como é que está essa presença e também quem é que pode fazer parte da ASES? Da ASES pode fazer parte qualquer pessoa que sinta aqui este desafio que eu lhe disse na missão, inspirar líderes a viver o humor e a verdade como critério de gestão para com isso transformar as empresas e a sociedade. Este é o aspecto fundamental, obviamente alicerçado numa fé e numa esperança cristã e em valores cristãos. E temos muitas pessoas que fazem da ASES um caminho de busca. A ASES está presente em 13 núcleos, significa 13 cidades, 14, a bem dizer, porque Lisboa é a mais relevante delas todas. E, curiosamente, utilizámos este tempo de pandemia para reaproximar todos. As nossas conferências deixaram de ser estritamente locais e regionais e passaram a ser globais e nacionais. E, portanto, conseguimos chegar a todos em simultâneo. Queremos ter uma presença de jovens no Congresso, vamos ter presentes jovens, vamos ter presente a Academia e o mundo do trabalho, vamos ter presente a própria representantes da Igreja, vamos ter uma multiplicidade de realidades presentes. E a própria Igreja faz parte da ASES, porque no sentido de que nós pertencemos à ASES, nós pertencemos à própria Igreja e trabalhamos em conjunto. Neste grupo somos apoiados por bispos, por padres, sacerdotes que estão presentes connosco neste caminho. Muito bem, atenções centradas agora no dia 6 e 7. Vão contar com a presença, assim se espera, do Presidente da República também, que passa pela Universidade Católica, onde vai decorrer este congresso, também o Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, e pela nossa parte também vamos continuar atentos e certamente a fazer a cobertura informativa que se pede nesta circunstância. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós. Resta agradecer a sua preferência e deixar o convite para que amanhã, a esta mesma hora, regresse ao nosso contacto. Boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.